revelação, para que possamos compreender, para que tenhamos os nossos olhos iluminados, Pai, nessa noite. E que a boa semente da Tua Palavra encontre lugar em nossos corações, frutifique a 30, a 60, a 100 por um. Que o plano, o propósito, as práticas, Pai, que você tem para cada um de nós, coletivamente, mas também individualmente, Senhor, possa trazer com tanta clareza ao nosso espírito planos, propósitos, práticas, em nome de Jesus. Diga comigo bem forte: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Não, diga agora como quem tem consciência, diga: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Uau! Boa noite, família JVV. Não, apaga. Deixa apagado hoje. Eu sou do time da luz apagada. Nick, fica comigo. Xandão, obrigado por esse solo maravilhoso. Foi top, obrigado, louvor. E aí, galera, vocês estão bem? Daqui a pouco a gente vai descobrir quem não pegou o horário certo, né? Das 18 horas. Estamos com essa mudança de horário momentâneo, tá, gente? Até o dia 12 de julho, certo? Só porque é um tempo onde a cidade fica mais movimentada. E a gente entende que você, que vem de Uber, né? A maioria, fica mais fácil você vir um pouquinho mais cedo, né? Do que o eventual horário que é às 19, ok? Mas diga para o seu irmão, é provisório. Dia 12, a gente retorna às 19, tá bom? Glória a Deus, gente. Eu estava viajando esses dias, algumas missões aí, mas glória a Deus, tenho a honra de voltar e poder ministrar para vocês. Eu estava meditando sobre essa noite, na verdade, para você entender um pouquinho o contexto. Essa noite, no calendário, entre aspas, oficial, né, na programação natural nossa, seria uma noite onde a gente dividiria os casados e os solteiros para ter um momento de palavra específico para cada um. A gente ia fazer a cadeira do choque elétrico que a gente fez com os solteiros, acho que foi ano passado, retrasado eu acho. Eu me diverti bastante provocando os solteiros, né? Mas, sabe, Deus deu uma direção um pouco diferente para esses 2 sábados, né? E me perdoe até os casados, porque a gente já tinha anunciado que ia ter uma programação de casados, 14 de junho, no último encontro com os casados. Mas, irmãos, aprove ao Senhor ter uma direção um pouco diferente, amém? E glória a Deus, a nossa igreja é uma igreja de planejamento, de organização, de ordem, de liturgia, mas acima de todas essas coisas está a inspiração de Deus. Oh, aleluia! Só Bina deu glória a Deus. Eu digo, está acima a inspiração de Deus. Glória a Deus! E Deus nos inspirou nessa noite para falar de um tema específico. E interessante que depois que eu falei com a liderança sobre essa mudança de programação, eu estou lendo esse livro e muito do que a gente vai conversar nessa noite está nesse livro, Planos, Propostas e Práticas, do irmão Reagan. E ele citou um exemplo que eu me identifiquei. Ele disse, estava preparando uma ministração para o Dia das Mães da igreja que ele pastoreava. E era um culto temático, tinha toda aquela decoração de mães, as criancinhas cantaram uma música especial no louvor. Mas quando o irmão Reagan sobe para ministrar, ele tinha uma ministração de mães preparada, toda uma mensagem para aquela oportunidade. Mas Deus falou ao coração dele, você não vai pregar essa mensagem, você vai pregar sobre cura e orar por cura. E, irmãos, eu imagino a expectativa das pessoas para uma mensagem específica, afinal era culto do Dia das Mães, mas o irmão Reagan foi lá e ministrou sobre cura e Deus alcançou aquele povo com o sobrenatural de Deus, amém? Então nós não estamos aqui para seguir um fluxo natural daquilo que podemos planejar, mas lembra, o tema desse ano é o que, gente? Profundidade. E nesse tema Deus tem tratado também ao nosso coração que nem sempre a gente vai seguir o que a gente está acostumado a fazer. Tem coisas na nossa atuação, e eu levo isso para a tua vida individual também, que você talvez diga, não, eu já sei fazer. Mas Deus quer nos levar a um lugar de profundidade, onde a gente tem que dizer, Pai, eu não sei fazer, me ensina, eu dependo da tua presença. Aleluia. Então nessa noite a gente vai se abrir um pouquinho para a inspiração de Deus. E o tema, né, Partiu PP foi uma brincadeira, mas o tema Profundos no Propósito é algo que Deus quer comunicar à nossa geração. Você está pronto? Amém? Sabe, gente, eu queria contar com a tua total atenção na minha
opinião, as luzes apagadas favorece isso. Mas de fato se desconecta de qualquer coisa que está aí fora. Se o teu celular te perturba para ficar atento, desativa aí as notificações ou tira a internet, bota modo em avião, não sei. Mas eu preciso da tua atenção para o que Deus vai fazer nessa noite. Você está comigo? Você está comigo? Aleluia. Sabe a impressão que eu tenho, irmãos, em meu coração para essas... Vão ser 2 mensagens, né? Essa sábado agora e o próximo. Eu acho que eu nunca ministrei 2 vezes em sequência aqui no JVV. Mas é debaixo de uma inspiração. Então esse sábado a gente vai começar a falar algumas coisas. Sábado que vem a gente vai completar isso. E a impressão que eu tenho, gente, é que por mais que seja uma mensagem simples, que talvez você já ouviu falar essas verdades, mas eu tenho essa nota de enquanto frases, versículos, palavras vão sendo lançadas aqui, pelo próprio Deus mesmo, Deus ele vai tratar com vocês coisas específicas. Amém? Sobre o plano e o propósito de Deus para a vida de cada um. É como se a mensagem fosse apenas substância, matéria-prima, para coisas específicas que Deus vai tratar o teu coração. Então fica pronto. Já teve mensagens que eu estava lá escutando, mas de repente no meio da mensagem, Deus começou a tratar algo tão específico. E essa é a minha expectativa, amém? Você está pronto para isso? Glória a Deus. Para a gente entrar naquilo que Deus tem para nós nessa noite, eu preciso recapitular algumas verdades que eu sei que a maioria de vocês conhece. Talvez alguns estejam chegando agora e essas revelações vão cair no teu coração hoje. Mas nós precisamos estar bem familiarizados, conscientes, eu digo não só uma consciência teórica, mas uma consciência de vida e revelação prática da identidade que nós carregamos em Cristo e do propósito que ela nos move a fazer. Você está comigo? Você cantou aqui e foi declarado, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu e você, irmãos, tivemos a nossa identidade recriada, mudada em Cristo. Deixa eu recapitular bem rápido isso para você. A Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Brinca com o seu irmão, diga assim, você pode até não ser tão bonito, mas você é a imagem e semelhança de Deus. Amém? Ele nos criou imagem e semelhança. Havia conexão, havia relacionamento, intimidade, acesso entre Deus e o homem. Esse era o panorama na criação. Mas você sabe da história, a Bíblia fala que o homem pecou. Aquele que peca se torna escravo do pecado. De novo, aquele que peca se torna escravo do pecado. Amém. Então, aquele domínio, quando o homem é criado, imagem e semelhança, e Deus disse dominai, sujeitai, aquele domínio sobre tudo que havia sido criado, sobre a natureza, sobre os animais, sobre as plantas e tudo mais, ele foi entregue a Satanás. Porque quem peca se torna escravo do pecado. Então, Deus cria o homem, imagem e semelhança, o homem peca, o pecado entra no mundo, a ordem das coisas muda, aquele ambiente perfeito é corrompido por causa do pecado, o homem já não tem mais aquele acesso pleno a Deus, não há mais relacionamento direto, porque o homem estava em pecado e Deus é luz, amém? E luz e trevas não compartilham, não comungam. Mas havia um plano desde a fundação do século, e Deus deu um spoiler lá em Gênesis, dizendo, ei serpente, Satanás, vai vir um, no singular, descendente de mulher, e ele vai te ferir a cabeça. Esse era um bom momento para você dar um glória a Deus. E a Bíblia diz que o verbo se fez carne, e ele habitou entre os homens. A Bíblia fala que ele não teve como usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma humana, a forma de servo. Aleluia. E porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que por meio dele, olha a identidade aqui, fôssemos feitos o que, gente? Justiça de Deus. Se alguém está em Cristo, o que é que acontece? Nova criatura é, as coisas antigas passaram, diga comigo, tudo se fez novo. Nova criatura. Amém? Aqueles que creem nele, creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Então filhos de Deus, nova criatura, justiça de Deus, é a tua identidade nele. Por causa dele, por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz. 1 de Pedro 2,9 diz, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Uau! Essa identidade, ela é revelada em Cristo.
Naquela cruz, aquele processo de substituição, Jesus morreu a nossa morte, Ele assumiu. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele assumiu, Ele se identificou conosco. A Bíblia diz, aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. Jesus, Ele morreu, gente, a nossa morte, Ele pagou a nossa dívida. E Ele morreu a nossa morte para que eu e você pudéssemos viver a sua vida. Como nova criatura, como justiça de Deus, como sarado, como curado, como abençoado, como santo, como próspero. Posso ouvir um amém, pelo menos? Diga comigo, identidade. A gente tem esse lema no avanço, conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Quando eu olho para Cristo, entenda isso, quando eu olho para Cristo, para a beleza de Cristo, a gente canta, qual a beleza que existe. Quando eu olho para essa beleza de Cristo, eu descubro quem eu sou. Conhecer Jesus e prosseguir em conhecê-lo. Olhando para Ele, eu descubro quem eu sou, minha identidade. Agora, quando eu estou tão cheio da revelação da identidade que eu carrego, do que Ele me tornou, de quem eu sou, nele, isso transborda, isso transpira, se você me permite falar assim, para o cumprimento de um propósito. Qual é o propósito? Fazê-lo conhecido. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, identidade. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Conhecer Jesus, eu entendo quem eu sou, identidade. Fazê-lo conhecido é um propósito santo de alguém que está cheio da revelação de quem é nele. É impossível alguém cheio da revelação de quem é nele não fazer Jesus conhecido no seu dia a dia, não transpirar, não deixar isso transbordar da sua vida. Qual é o propósito? Diga comigo, fazer Jesus conhecido. Aleluia. Então, o primeiro passo aqui importante, preste atenção dessa mensagem. Se você ainda na sua vida não está vivendo essa prática de fazer Jesus conhecido, João, como é isso? É quando eu boto o coletinho amarelo e vou para o barco do povo, como os meninos estão indo na sexta, fazer evangelismo? Também, mas eu falo do teu dia a dia, da tua rotina, das esferas de influência e de pessoas que estão à tua volta. O teu testemunho, as tuas palavras, o teu procedimento, o teu caráter, denunciar que você tem a identidade de Cristo. Amém? Se isso parece algo distante da sua vida, deixa eu te dar uma dica. Se encha da revelação de quem você é em Cristo. Porque essa revelação, quando cai, não como conhecimento teórico, você lê a letra, mas como algo que está queimando no teu coração. Poxa vida, eu fui sarado, eu fui curado, eu fui abençoado, eu fui transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quando isso entra no teu coração de fato, irmãos, isso transborda para anunciar as virtudes daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Posso ouvir um amém? Aleluia. Agora, vamos lá. Isso que eu estou te falando aqui é um propósito geral. É uma mensagem interativa, tá? Então, vamos lá, gente. Qual é o nosso propósito? Qual é? Me ajuda aí. Fazer Jesus conhecido. Ministério da Reconciliação. Sois embaixadores de Cristo. Não é isso? Anunciar as virtudes, como diz 1 de Pedro 2,9. Agora, esse propósito, ele é geral. E o ponto dessa mensagem que Deus está tratando conosco é o seguinte: tudo bem, o propósito geral e a consciência desse propósito geral é fantástico, é sobrenatural. Isso deve guiar os teus passos, a tua vida, o que você faz no teu dia a dia. Mas entenda, ficar somente na consciência do propósito geral e não se aprofundar para o plano individual que Deus tem para a tua vida, vai te fazer ficar na superfície. Porque esse propósito é geral. Olha só esse exemplo que eu lembrei, alguém fez uma vez e é fantástico. Temos aqui 2 recipientes. O que é isso aqui, gente? Uma taça, um copo, né? Vamos botar uma taça. Você concorda comigo? Vamos imaginar quando alguém, não sei qual é a história dos copos, das taças, mas quando um dia alguém diz, rapaz, eu vou criar alguma coisa para ajudar o ser humano a beber líquidos. Você vai concordar comigo que um dia alguém tentou beber com a mão, tentou botar a cabeça dentro da água e percebeu, rapaz, se a gente criar uma coisa assim que tem um formato côncavo, que dê para armazenar água e levar até a boca,
Isso vai ajudar. Eu não sei como foi o primeiro copo, a primeira taça, mas alguém um dia teve essa ideia. Então, os copos, esses recipientes para levar o líquido à boca, foram criados para um propósito. Qual o propósito? Tomar o líquido, levar até a boca. Agora, hoje nós temos não só a taça, não só o copo, não só a garrafa, não só canecas, xícaras, garrafas térmicas, por aí vai. Todas essas coisas também têm o mesmo propósito, você está comigo? Armazenar um líquido, levar à boca. Agora, cada um desses recipientes, eu vou usar um exemplo de uma xícara, não está aqui, mas você imagina uma xícara na minha mão. Uma xícarazinha de 100 ml. Ela tem um propósito que é o mesmo, levar o líquido à boca, mas ela atua num plano, vamos colocar aqui entre aspas, num chamado específico. Ela foi projetada e ela tem aquela aerodinâmica, né? Aquela asa ali que você pega assim com o dedo, para você não pegar na parte onde tem contato com o líquido quente e não se queimar. Então ela serve de forma específica para conduzir um líquido quente até a sua boca. Você está comigo? Então, a xícara tem o mesmo propósito do copo, tem o mesmo propósito da garrafa, mas ela tem um plano específico. E se eu sair com a minha xícara de 100 ml para tentar beber água durante o meu dia, eu posso até cumprir o mesmo propósito, mas eu não vou ter a mesma eficiência que eu teria com a garrafa. Você está comigo? Então aqui dentro, aí quem está assistindo, a gente tem xícara, tem garrafa, tem copo, tem caneca de chopp. Não, misericórdia, essa aí não. Tem diferentes copos. O propósito é o mesmo, fazer Jesus conhecido, mas o plano é individual. Oh, glória a Deus. Então, primeiro ponto, entendemos que Deus tem um propósito, e o propósito ele fica muito claro pelas Escrituras: anunciar, ser testemunha, carta viva. Aleluia. Mas a pergunta mais profunda é: qual é o plano de Deus para a minha vida? Você pode se perguntar aí baixinho, diga: qual é o plano de Deus para a minha vida? É uma noite também de muita reflexão. Sabe, orando sobre isso, e quando Deus deu a direção para essas 2 noites, essas palavras pularam no meu coração, como um alerta de Deus para nós, sobre essa questão do plano dele. E as palavras são inércia, passividade e confusão sobre o plano de Deus. E elas vieram acompanhadas de 3 frases para nos fazer atentar para isso. A inércia: estão em movimento, mas ainda não constroem nada em relação ao meu plano. Estão inseridos nas programações, em movimento, até servindo, engajados, mas não estão construindo o que de fato é plano de Deus para a sua vida. Inércia. Passividade: estão envolvidos e são proativos em muitas coisas lícitas. Leia-se trabalho, estudo, empresas, ou até mesmo coisas dentro do contexto, entre aspas, ministerial. Estão envolvidos e são proativos em muitas coisas lícitas, mas passivos em relação ao meu plano para as suas vidas. Passividade. Confusão: estão distraídos com muitas vozes, e isso os leva a uma confusão sobre o meu plano para a sua vida. Então nessa noite a gente vai passar por esses 3 inimigos que a gente quer combater: a passividade, a inércia, mas também a confusão sobre o propósito e o plano de Deus para a sua vida. Amém? Você está pronto? Glória a Deus. Sabe, alguém escreveu essa frase, eu achei legal, anotei aqui. Existem 2 grandes dias na vida de um homem, um quando ele nasce e outro quando ele descobre para que ele nasceu. Isso é verdade, irmãos. Eu acrescentaria aqui o dia que você nasceu de novo. Glória a Deus, amém? Mas quando você descobre o para quê, qual é o propósito, mas também qual é o plano que Deus tem para você, rapaz, a tua vida, a tua perspectiva ganha contornos totalmente diferentes. Aleluia. Você começa a olhar para as coisas que você faz e você entende: isso é apenas um meio para um cumprimento de um plano e um propósito maior. Você está comigo? Agora, que plano é esse? Isaías capítulo 55, coloca aí para a gente aí na tela, por favor, no verso 8. Isaías 55, 8 diz: porque os meus pensamentos, diga comigo, os pensamentos de Deus,
não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, Isaías 55 nos traz uma outra ideia muito clara. Existe um caminho, um pensamento, um plano de Deus, amém? Mas existe um caminho, um pensamento, um plano do homem. Aleluia. E aprofundando nesse entendimento do que a gente está se propondo a comunicar nessa noite, eu pergunto: você está vivendo o seu plano ou o plano de Deus para a sua vida? Porque nós temos a dica em Isaías: os meus planos, os meus pensamentos, os meus caminhos, assim como os céus são mais altos, eles são maiores, eles são melhores. Aleluia. Sabe, eu gosto dessa frase do pastor Edilson de Lira: o maior fracasso do ser humano é ser um sucesso naquilo que Deus não chamou para fazer. Aleluia. Salmo 139, verso 16. Que lindo, irmãos, esse texto, é quase poético. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Ei, irmãos, a Bíblia está nos mostrando aqui que antes mesmo de você dar o seu primeiro chorinho fora da barriga da sua mãe, já havia planos estabelecidos por Deus para a tua vida. Aleluia. Deus tem um plano para a sua vida, irmãos, que antecede até mesmo a tua existência. E como é esse plano? Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, de shalom e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Em Jeremias 1:5 também nos dá mais pistas. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da tua madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Aleluia. Diga para o seu irmão: Deus tem um plano na sua vida. Ah, João, como é que é isso? Pelo amor de Deus, Deus tem um plano para cada ser humano, sendo que cada um vem de uma origem, cada um vem de um contexto, cada um foi planejado, o outro não foi, um foi por querer, o outro foi acidente. Como é isso? Como é que tem um plano pré-estabelecido para todo mundo, antes mesmo de nascer? Sabe, eu faço das palavras de Paulo a minha, Romanos 11:33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Como assim tem um plano específico para cada um de nós, João? Os dias contados e determinados antes mesmo de nascer. Tem um grande poeta da literatura regional que diz: não sei, só sei que foi assim, não é? Ei, gente, às vezes, seguindo o plano de Deus para a tua vida, você vai ter que fazer as palavras de Chico uma confissão de fé. Rapaz, eu não sei como é que vai ser, não sei de onde vai vir um recurso, não sei quem vai abrir a porta, mas eu sei que vai acontecer. Eu sei que vai acontecer, que vai ser. Não sei, só sei que vai ser assim, vai acontecer. Existe um plano para a tua vida. Eu confesso que eu não sei explicar como é essa matemática de Deus, de ter um plano individual para cada um, antes mesmo de nascer. Mas eu creio que existe esse plano, e eu decido me agarrar com um plano que Deus já pensou, já planejou e já escreveu para a minha vida. Você está comigo? Sabe, nesse livro aqui, Planos, Propósitos e Práticas, o irmão Reagan, ele cita uma situação bem interessante. Ele fala de um homem, um pastor na verdade, que estava organizando eles chamavam na época de campanhas de avivamento. E ele reunia mesmo as pessoas, fazia aqueles movimentos evangelísticos e tinha momentos de ministração. Vamos pensar num evento, fica mais familiar para nós. E o irmão Reagan fala que ele foi convidado para esse evento, para essas campanhas de avivamento, né, que esse pastor estava fazendo.
E aí ele conta que no final dos cultos daquele evento, daquela campanha, né, de avivamento, das reuniões, aquele homem, aquele pastor idealizador chegou para o irmão Reagan e disse: vamos estender a quantidade de cultos e acabar hoje. Mas eu acho que eu vou anunciar para aumentar, dizer que a gente vai fazer outra reunião em tal horário. E ele até foi cara de pau e confessou para o irmão Reagan: porque eu quero aumentar um pouquinho a oferta. Sabe, irmãos, talvez alguém possa olhar para o plano de fora e dizer: vai aumentar a quantidade de cultos, olha que bênção, né? Vai alcançar mais pessoas. Mas deixa eu te dizer, o plano certo com o propósito errado já começou errado. E aí esse homem disse para o irmão Reagan, mas aí deu águia para ele, porque o irmão Reagan foi ministrar naquela ocasião, era em teoria o último culto, e Deus disse para ele, avise publicamente que esse evento está encerrado. E o irmão Reagan foi lá como ministro convidado, ministrando naquele evento e pregou e anunciou: hoje é o último dia. Eu acho que ficou um climão nos bastidores com o organizador do evento. Mas ele cita algo no livro do que aconteceu depois. Deus falando com o irmão Reagan sobre esse pastor, ele disse assim: ele nunca colocou diante de mim os projetos que ele tinha para a sua vida. Falando desse idealizador do evento, do seu ministério ou da sua igreja. Ele faz os próprios planos e então pede que eu os abençoe. Eu abençoo o máximo que posso, porque ele desenvolve os seus próprios intentos, não os meus. Não pedi a ele que fizesse muitas das coisas que está fazendo. Simplesmente ele vai lá e acrescenta os próprios projetos aqui e ali, e eu não posso abençoá-los. Diga comigo, é forte. Sabe, irmãos, muitas vezes estamos nessa posição de orar: Senhor, abençoa o plano, abençoa essa iniciativa, abençoa esse empreendimento. Mas a pergunta é: isso é plano de Deus ou o seu? Porque se é o seu plano, Deus ele fica limitado em te abençoar, irmãos. Ei, o plano dele já estabelecido para a tua vida já vem de fábrica, abençoado. Não precisa nem orar, já está abençoado. Oh, aleluia. Parte da mensagem desses 2 dias é: abandone o seu plano e agarre o plano de Deus. Faça isso logo, pare de perder tempo. Aleluia. Sabe, talvez nessa hora, né, você fique pensando: meu Deus, mas eu estou vivendo o plano de Deus. A sua mente vai criar muitos argumentos para mostrar para você mesmo que você está vivendo o plano de Deus. Eu não estou aqui ministrando confusão, irmãos, mas esse é um lugar onde a gente precisa se encontrar na plenitude do que Deus tem para nós. Seja franco, quem quer viver no centro da vontade de Deus? Todos os planos que Ele tem para a sua vida. Então pronto, esse é um lugar de reavaliação. Amém? Sabe, talvez as circunstâncias externas favoráveis possa nos mover a uma compreensão equivocada de dizer: está tudo indo bem, então eu estou vivendo o plano de Deus. Você está comigo? Tem um exemplo também do irmão Reagan que eu achei interessante, eu até me vi em alguns momentos da minha vida nesse exemplo. Ele diz assim: um momento da minha vida estive pastoreando numa igreja local onde tudo estava maravilhoso. A igreja estava bem, a família estava bem, as finanças iam bem, mas no meu interior havia um incômodo. E buscando ao Senhor, quero parar aqui bem brevemente. Muitas das perguntas que eu estou te fazendo refletir, eu não vou te dar a resposta nem hoje, nem sábado que vem. Parte dessa mensagem é uma provocação para você, individualmente, buscar ao Senhor. Porque não tem pastor nem líder para te apresentar o plano de Deus individual para a tua vida. Pode haver direções, palavras que são liberadas, mas é você buscando ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis. Ei, irmãos, a gente não pode estar tão acostumado com o ChatGPT, com respostas rápidas, que a gente anule um processo santo de buscar ao Senhor, até ter a resposta, até ter o sinal verde, até ter a direção. Aleluia! Amém? Então o irmão Reagan disse: estava tudo bem, família bem, finanças bem, igreja bem, pastoreando uma igreja local, mas no meu interior estava um incômodo. Outra aspas aqui: só sente esse incômodo quem está familiarizado com o guiar do Espírito Santo dentro de você.
O irmão Reagan percebeu, mas podem ter cristãos aí dentro das igrejas, participando dos cultos, das programações, envolvidos até ministerialmente, mas vivendo a sua vida fora da plenitude do plano, porque não está sensível para perceber que tem alguma coisa por dentro arranhando. Ah não, mas está tudo bem, a igreja está crescendo, a família está bem. Isso não é sintoma que você está no plano de Deus. Aleluia. E ele fala isso, quando eu busquei ao Senhor, e em oração, Deus me falou, eu nunca o chamei para pastorear. Esse não é o seu chamado. E aí ele fala, por 12 anos, pela vontade permissiva de Deus, pastoreei. Aprendi muito, mas entendi que pastorear não era o plano de Deus para a minha vida. Olha que coisa interessante, que maturidade. Ele estava vivendo por 12 anos na vontade permissiva de Deus. Fazendo uma coisa errada? Não, gente, uma bênção, pastorear. Apacentar pessoas, cuidar de vidas, ministrar, ensinar. Ele estava fazendo algo maravilhoso. Mas nem sempre, porque o propósito é correto, é o plano de Deus para a sua vida. Amém? E ele faz essa reavaliação e começa uma nova fase do seu ministério, seguindo uma direção de Deus. Aleluia. É possível, irmãos, estar alinhado com um propósito, mas no plano errado. Qual o propósito? Fazer Jesus conhecido? É possível você estar vivendo algo na individualidade da tua rotina, da tua vida, do que você faz hoje, alinhado com o propósito, está alinhado. Está no âmbito de fazer Jesus conhecido, mas é possível que isso não seja o plano de Deus específico para a tua vida. Aleluia, quem está comigo, dá um glória a Deus. Aleluia. Então, como eu estava dizendo, as coisas estarem bem externamente, isso não evidencia que você está vivendo o plano de Deus. Da mesma forma, o contrário também é verdadeiro, irmãos. Se as coisas não estão bem por fora, isso também não evidencia que porque está mal fora é porque você não está no plano de Deus. Diga-se de passagem, o apóstolo Paulo. Pedrada, açoite, falsos irmãos, nudez, fome, perseguição, naufrágio. Está fora do propósito, está fora do plano. Não! Deixa eu te dizer um segredo aqui. Se apresentaram para você uma vida com Deus, um plano de Deus, onde você não passa por situações, mentiram para você. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflição, problema, dificuldade, gente. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E esse que venceu o mundo, como nós cantamos, ele habita em nós, ele está conosco. Oh, glória a Deus. Mas o fato de externamente as coisas estarem favoráveis ou de não estarem favoráveis não é termômetro para você determinar se está no plano de Deus ou não para a sua vida. Você está comigo? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Sabe, eu quero citar também uma frase, eu anotei para não esquecer. Meu pai, ele dizia algo também muito interessante sobre essa questão do plano de Deus, né? Como eu falei, no mundo a gente vai ter aflições, no mundo a gente vai passar por perrengue, a gente vai passar por dificuldades, mesmo dentro do plano há desafios, irmãos. Aleluia. E Pai, ele costuma citar o seguinte, ele diz assim: eu prefiro o desconforto do desafio de viver o plano de Deus do que a comodidade da mediocridade. Uau! Eu não sei você, mas eu prefiro o desconforto para viver e encarar o desafio que é estar no plano de Deus, que é lidar com qualquer circunstância, do que o conforto da mediocridade, de viver alheio ao plano. Até porque o convite do Evangelho é um convite à renúncia. Vou dizer de novo, vai você dar um amém pela fé. O convite do Evangelho, gente, é um convite à renúncia. Aquele que quiser ganhar a sua vida por amor de mim, perdê-la. Lucas 14, 25, a proposta do Evangelho fica clara. Jesus diz, se quiser, diga assim, se quiser, diga para o seu irmão, não é obrigado não. Mas se quiser me seguir, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e vem. Amém. Aleluia. A sua mente talvez te faça pensar, bem, é assim que fulano fez, é assim que
o pastor fez, é assim que a minha igreja costuma dizer para fazer, então eu vou fazer assim. Ah não, o pessoal disse que tem que fazer o rema, aí depois eu faço uma das escolas, depois eu vou ter uma direção para um plano que Deus vai me direcionar, então eu vou fazer assim. João, você está dizendo para não fazer rema, não fazer as escolas? Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu quero dizer para você é que não é porque alguém fez, ou alguém disse que é para ser assim, que você vai lá e faz dessa forma. Ah, então não faz o rema não. Não é isso. Eu realmente acredito que o rema, que as escolas são ferramentas que Deus colocou nessa visão. E se você está plantado nessa visão, são ferramentas para você. Agora, você não pode fazer porque o pastor disse para fazer. Você tem que fazer porque você entende que isso é o plano de Deus para a tua vida. Ah, na adoração eu só levanto as mãos porque o ministro de louvor manda levantar. Ei, sabe o nome disso? Religiosidade. Você faz por tradição, você faz porque os outros fazem. É errado levantar as mãos na adoração? Pelo contrário, é a recomendação bíblica. Agora, se eu faço debaixo de um entendimento errado, será que há resultado nisso? Aleluia. A imagem que eu tenho, gente, são pessoas, são jovens, em nosso meio, jovens na nossa geração. Sabe quando alguém passa por uma praia, numa areia de praia e caminha e fica as pegadas lá? Você sabe do que eu estou falando? E aí a gente, quando criança ou até mesmo adulto, ainda faz isso e vai e fica tentando caminhar nas mesmas pegadas, não tem isso? Fica tentando ir ali nas mesmas pegadas, as mesmas marcas no chão. Ei, o plano que Deus tem para a sua vida é específico, individual e tem a tua impressão digital nele. Você não precisa estar andando nas pegadas de ninguém. Ei, eu não estou falando de exemplo. Exemplo e referência é uma coisa. Seguir o plano da vida de outra pessoa é totalmente diferente. Deus tem um plano para a tua vida. Antes mesmo de nascer, substância ainda informe, tinha propósito e plano escrito para a tua vida. Individual. Meu pai costuma dizer algo interessante, ele diz: alguém tem que se esforçar muito. Se esforçar muito para ser tão bom quanto você é no plano que Deus te designou para fazer, para viver. Aleluia. Você pode dizer: existe um plano para a minha vida? Fazer só porque os outros fazem, irmãos, é religiosidade. Não vai te levar a um resultado, não vai te levar a uma eficiência no plano que Deus te confiou. Aleluia. Tem um texto que a Bíblia fala em Salmo 127, se você puder acompanhar comigo. 127 no versículo 1. A Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, diga comigo, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não estiver na edificação do plano da tua vida, ei, já começou fracassado. Se Ele não estiver na base, se Ele não estiver na origem, sabe, a avaliação que nós precisamos fazer, o irmão Reagan, ele fazia isso constantemente. Eu vi alguém contando isso, eu achei fantástico. Ele, uma vez ao ano, saía da rotina, saía de dentro de casa, alugava um quarto de hotel, sozinho. Passava 2, 3 dias lá orando, jejuando, buscando ao Senhor. E nessas orações ele se perguntava: eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer? Eu estou vivendo o plano de Deus para a minha vida? Porque isso é algo que você tem que dar manutenção cotidianamente. Você está comigo? E essa é uma noite de reflexão mesmo. Você sabe que tem um propósito. Espero que esteja vivendo em cima dessa base de fazer Jesus conhecido, porque é o único lugar onde a tua vida vai fazer sentido. Mas não é só um propósito geral. Nesse propósito de fazer Jesus conhecido, né, geral, como o copo que eu te falei, existe algo específico para você viver. E a gente não pode estar dentro da movimentação, fazendo tantas coisas, mas sem perceber o que é que Deus tem para a minha vida. Eu percebo decisões difíceis nessa noite para a vida de algumas pessoas. Decisões que vão ter que te tirar de algumas raízes que você criou, ou de projetos que você assumia como algo da parte de Deus, porque era lícito, porque era louvável, porque as pessoas aplaudiam, mas você sabe lá dentro, e talvez o Espírito Santo esteja te incomodando nessa noite, para te mostrar: será que é o meu plano?
Ah, João, e vale a pena dar esse passo atrás? Vale a pena. Se você entender que é por causa do plano de Deus, irmãos, vale a pena. Amém. Fica de pé no teu lugar, eu queria que o louvor já subisse aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Eu percebo essas 3 palavras fortes, né? Inércia, pessoas que estão alheias ao plano. Passividade, pessoas que podem até entender o plano, mas não estão dando passos práticos. Ei, o livro é interessante porque é planos, propósitos e práticas. Não adianta você entender o propósito, perceber notas para o plano e não dar passos práticos. Próximo sábado eu quero falar um pouquinho do meu testemunho pessoal, erros e acertos nisso. Mas irmãos, entenda algo, o plano de Deus para a tua vida, ele vai funcionar como um jogo de tabuleiro. Deus já fez a jogada dele, ele já enviou Jesus, ele já deu o Espírito Santo. E às vezes a gente está do outro lado dizendo, Jesus, Deus, joga. Ele diz, não, eu já joguei, é a tua vez. E a minha vez de quê, João? De buscar, de ter vergonha na cara e se fechar dentro do quarto e orar, e descobrir, e buscar no Senhor o que Ele tem para fazer através da tua vida. Porque, irmãos, eu posso te dizer, um dia, na frente de um macarrão queimado, no fogão, fazendo o meu almoço, lendo o livro, que não era esse, era Seguindo o Plano de Deus, verde. Na página 55, Deus me confrontou a largar tudo e viver inteiramente para o plano que Ele tinha para a minha vida. Naquele dia o macarrão queimou, o almoço estava ruim, mas a partir daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma, porque eu descobri para que eu nasci. Aleluia. Levanta as tuas mãos, eu quero orar por você. E depois a gente vai cantar uma canção de consagração. Aleluia. Pai, em nome de Jesus. Essa mensagem, ela estava no teu coração, Pai. E eu sei que há nesse momento em nosso meio decisões. Há nesse momento a necessidade de tomar posicionamentos sobre o plano, sobre o propósito que você tem para nós, Senhor. E eu oro, Espírito Santo, no nome de Jesus, de forma tão personalizada nessa noite. E agora, toca os corações dos meus irmãos com as notas, com as direções, com o plano, Senhor, que você tem para cada um de nós. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Sabe, irmãos, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Sabe, essa oração a gente tem que levar para a nossa vida diária. Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida, como já está escrito nos céus. No meu dia a dia. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Pode vir, louvor, pode vir. Obrigado, Jesus. Aleluia. Eu vejo como quando você está numa viagem de GPS, você está indo para um caminho um pouco diferente. Ele fala recalculando a rota. Alguns, talvez por sintomas externos, tudo está indo bem, eu estou fazendo o que todo mundo faz. O sintoma dizia, está no plano. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo, ei, é um processo agora de recalcular a rota. Aleluia. Sim, essas coisas que você estava fazendo eram lícitas, eram até louváveis. Mas eu tenho um plano específico para a tua vida. Levanta as tuas mãos, vamos entoar um cântico de consagração. E enquanto você canta, fique aberto para direções do Espírito Santo, coisas que não vão ser verbalizadas, mas Deus vai tratar no teu coração, vai dirigir no teu coração, vai dar expressões, inspirações, direções em nome de Jesus. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado.
tere canarabaço, dorobrabababaxe, dere canaranaço. Brobrobrobrobrabababaxe, dere canarabaço, dere canarabaxe. Aleluia. Obrigado, Jesus. Tu és digno para o teu prazer, para o teu prazer, Jesus, para tua vontade é que eu existo. Tu és digno. Tu és digno pra te adorar, eu vivo pra te adorar, eu vivo só pra ti. Erga as suas mãos nessa noite. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra ti. Pra te adorar, pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra ti. Amado do meu coração, pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra ti. Babá. Oh, rabacandaradasse, que tere brababaxe. Abrananaço, covranarabasse, dere candaradarabraço, coxe, dere brababasse. Ei, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, não queremos viver alheios. Não queremos viver passivos. Não queremos viver inertes, paralisados em relação ao teu plano para a nossa vida. Oh, aleluia, aleluia. Sabe, algumas pessoas aqui, e eu percebo pessoas também que estão online, há uma paranoia que você mesmo tem alimentado na sua mente de querer saber como é que vai ser tudo. Mas, sabe, o Espírito Santo, ele vai te dar um primeiro passo, uma primeira direção. E a instrução é somente seja fiel nessa primeira. Aleluia, somente seja fiel nela. Porque como eu falei, essa vida com Deus é uma vida onde Deus já deu o passo, Ele já deu a sua iniciativa, Ele já enviou Jesus, Ele já nos deu o Espírito Santo dEle. E o outro passo sou eu e você quem dá. E eu percebo pessoas orando: Senhor, me dá direção, Senhor, é para fazer como? Qual é a porta que vai se abrir? É para ir, é para vir, é para ficar, é para fazer. E há uma nota que Ele já tinha dado antes. E que só requer de você fidelidade no que Ele já tinha dado. E sendo fiel no que Ele tinha dado, novos horizontes vão se abrir. Eu vejo pessoas ansiosas por causa do propósito, por causa do plano. Mas com ansiedade você não vai entrar na plenitude do que Deus tem para você. Música da confiança. Com ansiedade você não vai entrar na plenitude do que Deus tem para você. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Essa ansiedade pode ser fruto de uma falta de confiança em Deus. Aleluia. O plano de Deus vai ser cumprido pela fé. E fé não responde à ansiedade. Amém? Vamos cantar esse refrão da confiança. Deus está trabalhando isso em alguns corações aqui. Sobre confiar nele, sobre confiar no plano dele. Ei, irmãos, muitas vezes é como esse passo aqui, ó.
Eu não vejo o chão não, mas essa confiança me leva a ter a noção e a compreensão. Deus vai colocar o chão, não é plano dele? Oh, aleluia. Vamos cantar isso. Confiança, confiamos nele. Aleluia, eu confio, Senhor. Eu confio, Senhor. Mesmo que não entenda, mesmo que não saiba como vai ser, mesmo que não compreenda todo o plano, a minha fonte, a minha dependência. Oh, aleluia. Eu confio em ti. Eu confio. Minhas fontes estão em ti. Sim, Senhor. Sim, Senhor, a nossa fonte. Ei, tudo que somos, tudo que temos. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, 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 Jesus. Obrigado, obrigado. Aleluia. Obrigado, Senhor. Sim, sim. Aleluia. Minhas fontes estão em ti. Somente em ti. Minhas fontes estão em ti. Aleluia. Eu quero fazer algo aqui antes da gente terminar esse momento. Eu quero que você que se sente perdido em relação ao plano de Deus, essa mensagem te fez perceber que você precisa de mais clareza sobre o plano. Não falo de desviado, não estou falando nada disso. Pessoas maduras estão no nosso meio, na igreja, servindo, mas você percebe que você precisa dessa clareza do plano de Deus. Você entende que parte dessa mensagem, coisas foram mexendo no teu coração e você sabe que você precisa dessa compreensão do plano de Deus. Eu quero que você venha aqui na frente, por favor. Essa compreensão do plano de Deus. Aleluia. Seja rápido. A mensagem é mais do que suficiente para te mostrar que você precisa disso. Eu percebo pessoas até que a gente olha e diz: eita, é da liderança mesmo. Por que você faz o que você faz? Por que você serve onde você serve? Aleluia. Fecha os olhos quem está aqui na frente. Eu percebo também, gente, uma liberação em nosso meio aqui de... Não é para todo mundo, isso vai acontecer com alguns. E se você tiver isso, você vem e você libera de dons do Espírito, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, que vai ajudar a trazer alguns nortes para pessoas que estão aqui na frente. Você que está aí, começa a orar em Espírito. E se Deus compartilhar algo para você enquanto eu oro aqui com eles, eu quero que você venha e você libera aquilo que está no seu coração, e essas pessoas vão julgar. E eu creio que Deus vai se mover em nosso meio. Amém? Não precisa de nada espetacular para os dons do Espírito estarem em manifestação. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus.
estão em ti. Minhas fontes estão em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Minhas fontes estão em ti. Minhas fontes estão em ti. Minhas fontes. Minhas fontes estão em ti. Bababá, sobrou. Fica, quem orei, fica aqui. Se você percebe uma direção para orar por alguém, fique livre. Minhas fontes estão em ti. Minhas fontes estão em ti. Em ti. Nós nos movemos, Pai, em ti e existimos por ti. Em ti está minha vida, fé e esperança estão somente em ti. Em ti estão os meus dias, estão os meus sonhos e os teus planos pra mim. Eu escolho a melhor parte, me derramar em tua presença. Tens o primeiro lugar, Senhor, na minha vida e no meu coração. Confio em ti e nada vai me abalar. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Minhas fontes estão em ti. Minhas fontes estão em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Minhas fontes estão em ti. Minhas fontes estão em ti. Estão em ti. Estão em ti. Uma vida nova. Ra, bosso condarada siketele brababasso. Ei. Abra na here de canarabas.
Oh, obrigado, Espírito Santo. Ei. Obrigado, Espírito Santo. Oh, aleluia. Aleluia. Existem realidades também que Deus quer te dizer isso. Como aquele exemplo do homem que eu citei com o irmão Reagan. Você até está seguindo o plano, mas você está acrescentando coisas que não fazem parte do plano. Você está seguindo o plano, mas você está acrescentando coisas aqui e ali, detalhes, coisas até pontuais que na sua mente não vai fazer diferença, mas que não são parte do plano. E por mais louváveis que pareçam ser, vão ser coisas que vão te atrasar para o plano 100% pleno do que Deus tem para você. Aleluia, medite sobre isso. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um que veio aqui na frente. Espírito Santo, obrigado, porque você é um Deus não de confusão, não é um enigma de um plano que a gente tem que descobrir de uma forma enigmática, não. Você está em nós, você opera através de nós, está dentro de nós. E eu oro por cada irmão e irmã na fé que veio aqui na frente, que precisa de direcionamento, de clareza, que eles possam encontrar na busca em Ti respostas, direções, provisão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu gostaria também de conhecer você que talvez essa mensagem chegou ao teu coração, mas você precisa, na verdade, sim,